Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje falaremos sobre o Quantec, essa terapia complementar baseada nos princípios da física quântica. Professor Helg, no programa anterior nós falávamos sobre os exemplos de alguns clientes. Vamos dar continuidade a isso? A sugestão de exemplo de hoje seria sobre os irmãos que não se falavam. Isso é muito frequente, né? Às vezes há uma briga familiar e que uns irmãos não falam com os outros, essa coisa toda. Então esses dois irmãos eram até muito próximos, sempre estavam juntos e qualquer coisa, por um motivo qualquer, brigaram e ficaram emburrados um com o outro e não se falavam, né? E isso foi um drama, inclusive, para as esposas, que se davam muito bem, e com os filhos, foi tudo uma coisa muito desagradável na família. E o resto da família não sabia o que fazer. E aí a esposa de um deles veio nos procurar e disse: olha, meu marido brigou com o irmão, eles se davam muito bem, brigou e não se falam mais, um não quer ver a cara do outro, essa coisa toda está muito ruim, repercutindo mal. Inclusive a gente nas festas, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa e no Carnaval, etc., a gente sempre ia junto e acabou. E a gente queria ver o que dava para fazer. Aí eu digo: bom, ela veio sozinha, traga o seu marido junto. Aí trouxemos o marido junto e começamos a entrevistá-lo. E aí apareceram nessa entrevista alguns fenômenos da infância, da juventude, essa coisa toda, que poderiam gerar alguns desequilíbrios, alguns medos, algumas teimosias, e nós carregamos o Quantec para esse irmão. E montamos diversos arquivos no sentido de fazer com que esse desequilíbrio desaparecesse. E a esposa deste irmão foi conversar com a esposa do outro irmão, para ver se a gente também trataria o outro irmão. E ela apareceu também, primeiro sozinha, e o irmão primeiro foi muito resistente, levou alguns meses, um dia apareceram os dois. E nós também os colocamos no Quantec. E a coisa, curiosos, inclusive, para ver o que ia acontecer. E aí, um belo dia, os dois se foram chamados para era um problema em juízo, eles foram chamados como testemunhas, parece, os dois. E se encontraram. E o juiz perguntou se eram irmãos, essa coisa toda, e no meio disso, um falou com o outro. E aí se assustou muito, porque tinha falado com o outro, essa coisa toda, e devagarzinho a coisa foi engrenando. Aí as famílias fizeram uma festa em conjunto, convidaram os dois meio se estranhando, e aí alguém disse: olha, vamos acabar com essa coisa? E acabaram com a coisa, e hoje se reencontram novamente, são os mesmos irmãos de antes da briga. Então, provavelmente o Quantec deve ter dado a sua boa mãozinha. E sobre o exemplo da melhora de dores? Nós tivemos um outro caso muito curioso. Um dia chegou a nos procurar uma senhora e perguntou sobre o filho. O filho dela gostava muito de moto e tinha levado um tombo terrível e quebrou. Era difícil achar um osso que ele não tinha quebrado. Por sorte, ele não machucou o crânio, nem a coluna. Mas quebrou pernas, braços, pés, mãos, e foi um estrago danado. O queixo também ele quebrou. Então, essa confusão toda, eles colocaram pinos, parafusos, fizeram um conserto bem feito, né? Foi um serviço de primeira. Mas ele sentia muitas dores,
dores, dores, dores, dores, dores, dores. O que fazer? Aí ele apareceu e perguntou. Não, vamos botar ele no Quantec, vamos ver como é que ele reage. E ele ficou, eu acho que uns 9 meses, se eu não me engano, uma gestação inteira. Ele ficou no Quantec e com esse tratamento gradativo, lento, as dores começaram a desaparecer e praticamente sumiram. Às vezes, quando há uma mudança assim rápida de tempo, ele sente alguma coisa, mas nada que incomode demais. E ficaram muito contentes, né? Resolveu o seu problema, conseguiram solucionar o problema das dores. E a última vez que eu conversei com ele, já faz uns 2 anos, eu encontrei com ele na rua e perguntei como é que estão as dores. Aí ele dizia, legal. Eu digo, como as dores estão legais? Aí ele disse, não, eu realmente praticamente não sinto mais nada. Então, também, eu tenho a certeza que o Quantec ajudou nessa superação, porque ele não toma nenhum medicamento para diminuir a dor, porque ele realmente não sente. E sobre o exemplo das tomadas de decisão e mudança de estilo de vida, identificado nos clientes? Bom, existem às vezes momentos em que a pessoa está diante de dilemas terríveis e não sabe como resolver esse problema. E uma vez, não é o único caso, são diversos, eu recebi uma pessoa que havia recém se separado do seu marido, que era uma pessoa muito brutal e ela era uma pessoa muito sensível e não se entenderam. E então cada um foi para o seu lado. Mas ele tinha muita raiva dela, porque ela resolveu tomar a iniciativa de sair. E isso foi assim uma coisa que pegou nela. E ela estava com o corpo todo cheio de urticárias, inclusive de bolotas de pus, e uma porção de coisas muito estranhas, e se sentia um lixo. E nós começamos a tratar através do Quantec, acho que 1 ano e meio mais ou menos, e ela foi melhorando, melhorou sua autoestima, melhorou sua maneira de enxergar o mundo, achou uma atividade profissional, começou novamente a ser gente. E, passado 1 ano e pouco, você olhando para essa pessoa hoje e comparando com aquela pessoa que ela era antes, é uma pessoa completamente diferente, né? Conseguiu se reerguer e conseguiu reinvestir na sua própria felicidade. E tem exemplos ligados a pessoas muito doentes ou desenganadas? Pois é, nós temos diversos casos desses, né? Aí também existem aspectos de crenças e visões de mundo, né? E existem pessoas que não acreditam em nada disso. Mas o que tem acontecido foi o seguinte: nós tivemos diversos casos em que as pessoas estavam completamente desenganadas por causa de uma enfermidade muito grave, né? Havia casos em que a pessoa tomava morfina 2 vezes ao dia, recebia transfusões de sangue também 2 vezes por semana e coisas do gênero, e sentiam muitas dores, era um negócio terrível. E ela não podia nos procurar, porque inclusive estava acamada, e aí uma parente nos procurou, num caso que eu estou citando, mas existem diversos, e disse, olha, ela está assim, 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 assim. Eu digo, vamos colocar no Quantec e vamos inclusive preparar essa passagem dela para o outro lado. E então se colocou no Quantec coisas que tinham a ver com a harmonização, com o reequilíbrio, com a paz interior, porque ela não estava aceitando essa enfermidade que ela tinha, e estava extremamente agitada
e inclusive apavorada. Então, em função disso, nós a tratamos pelo Quantec, inclusive fazendo-a entender que essa passagem era uma passagem natural, que fazia parte da natureza dos seres vivos e que nós tínhamos um tempo limitado para vivermos aqui na Terra. E o curioso é que aconteceu então um processo de conformidade. Ela começou a ficar mais tranquila, mais serena e se sentir mais em paz. E com isso também as dores diminuíram, né? E todos esses maus, esses sentimentos ruins começaram a diminuir gradativamente, e essa família era uma família espírita. Então eu disse, vamos, vocês querem também que a gente trate depois dela, ela ainda estava com vida, da passagem, essa coisa toda, aí pediram que sim. E eu também não sabia como é que isso ia funcionar, mas de qualquer forma nós fizemos então uma espécie de encaminhamento, e ela morreu que nem um passarinho, né? Morreu tranquila, serena, e nós ainda continuamos o tratamento por mais uns 60 dias, e parece que foi tudo muito bem. E nós depois fomos repetindo isso em outras oportunidades. O senhor tem algum exemplo ligado a empresas? Quantec no tratamento com empresas? Com relação a empresas, surgiram casos assim, por exemplo, que um cidadão que era dono da empresa, o diretor da empresa, disse, olha, eu não sei mais o que fazer. Está todo mundo brigando, os funcionários trocam toda semana, eu tenho uma rotatividade incrível, e as pessoas não vestem a camisa da empresa, procuram só encontrar defeitos, eu não sei mais o que fazer, o ambiente está muito ruim, está muito ruim, está muito ruim. Eu digo, bom, vamos tentar. E na maioria dos casos semelhantes, nós tivemos resultados bastante satisfatórios. Isso não quer dizer que em todos aconteceram os resultados bons. Houve 1 ou 2 casos em que as pessoas não sabiam se ajudar, né, e achavam que o Quantec ia resolver a sua incapacidade administrativa, sua ineficiência, sua falta de empenho, essa coisa, né? Porque, evidentemente, o Quantec ajuda a harmonizar o ambiente, a criar condições para que a pessoa possa agir. Mas o Quantec não vai resolver as deficiências no aspecto da administração, do controle de gastos, de todos esses efeitos, né? Então, o que o Quantec faz é harmonizar o ambiente, criar condições para que as pessoas possam agir. Agora, se as pessoas colocam toda a sua esperança no Quantec, eu posso dizer que isto não dá certo. Para acessar a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Já voltamos. Por causa de você, o sol nasce todo dia para Bruno. O Lucas mostra mais um dedinho.
o Alfredo volta a ser Alfredinho. E a Cristina dá de novo boa noite de esquimó. Porque você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue, 1 minuto seu vale uma vida inteira para eles. Hemosc. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando sobre o Quantec com o professor Helg. Professor Helg, antes do intervalo nós trouxemos vários exemplos de casos tratados com o Quantec. Agora seria interessante a gente poder relacionar o Quantec com alguns outros tipos de tratamento. Qual a relação do Quantec, por exemplo, com a radiestesia? Bom, aí nós estamos falando de 2 aspectos bastante interessantes. Sabe-se, isso hoje está provado, tanto assim que já existem diversos cursos universitários onde se ministra a disciplina de radiestesia, para que tem a capacidade de detectar desde problemas de eletromagnetismo até problemas telúricos, problemas ambientais, das mais diversas naturezas. E o Quantec também trabalha com esses aspectos. Então, eu tenho, por exemplo, diversos casos em que a gente detecta, por exemplo, um eletromagnetismo muito exacerbado, porque tem uma rede de alta tensão na frente da janela, tem problemas que afetam, né, todo o funcionamento do organismo, porque o excesso de eletromagnetismo, ele afeta o sistema hormonal, ele afeta a circulação sanguínea, o transporte de oxigênio e assim por diante. Então, através do Quantec, nós temos conseguido, em diversos casos, reduzir não o eletromagnetismo, mas os efeitos, de forma que as pessoas, apesar de estarem sob essa influência, se sentirem melhor. Os efeitos negativos, então, eles são atenuados. Exatamente, né? Os efeitos prejudiciais que possam, de alguma forma, afetar o organismo são minorados. Então, é possível trabalhar perfeitamente com a radiestesia e com o Quantec como aliados. Exatamente, porque nós evitamos ser inimigos de alguma coisa, nós procuramos fazer com que as coisas caminhem do mesmo lado, no sentido de acharmos soluções, né? Então, a radiestesia e a radiônica são 2 campos que têm muitos pontos de contato com o Quantec, inclusive o próprio Quantec tem algumas frequências que são específicas da radiestesia. O eletromagnetismo, ele é a mesma linha em relação ao Quantec? O próprio Quantec prevê mais ou menos 10.000 frequências que têm relação com o eletromagnetismo, no sentido de minorar os efeitos que alcançam a pessoa, transformando essa eletricidade
que sempre vem aliada ao magnetismo, num magnetismo que o organismo consiga, com o qual o organismo consiga conviver. Existe uma relação entre o Quantec e as posturas negativas? Nós sabemos que existem sempre as pessoas que têm uma visão otimista do mundo, que normalmente são mais felizes, que normalmente estão mais, desde que isso não seja apenas um fingimento, né? Se a pessoa por dentro se sente bem e está feliz, isso mexe positivamente com todo o corpo, né? Mexe com o corpo físico, com a razão, com as emoções, com a parte etérica, em aspecto positivo. É exatamente isso que o Quantec procura estimular. As pessoas que são depressivas, para as quais tudo é ruim, nada presta, as outras pessoas são ruins, que botam a culpa das coisas que não funcionam nos outros, normalmente tem mais dificuldade de conseguirem um bom equilíbrio e conseguirem a sua paz interna, né? Então, realmente, o Quantec trabalha isso com muita intensidade, realmente isso é um aspecto que tem que ser considerado. A palavra autoconhecimento surge em vários momentos quando se fala do tratamento com o Quantec. Qual a importância, qual é a relação, onde é que ela aparece? Isso é um outro aspecto curioso. Como no Quantec, ele funciona mais ou menos assim. Depois de carregados todos os dados e todas as informações, as frequências vão sendo emitidas e, paralelamente, aparece na tela um conjunto de informações relativos ao arquivo, em termos, em palavras. Ele foi elaborado primeiro na Alemanha e a primeira versão veio em alemão. Inclusive eu a usei enquanto não existia a versão em português. Depois fizeram a tradução para o inglês, depois para o espanhol e depois para o português. Então essas traduções, às vezes, inclusive, quem traduziu não tinha muito a noção dos efeitos, como é que isso funcionava. Então, mesmo que o texto esteja um pouco diferente, as frequências, estas estão corretas, estão 100% corretas. Então, é com base nessas frequências que a pessoa vai reagir, né? Então, ela vai agir sobre, essas frequências vão agir sobre a pessoa dentro dessa visão. Mas esses textos, quando a pessoa deseja, a gente manda para que ela possa confrontar com a sua realidade, né? Porque o autoconhecimento é uma das questões que primeiro aparece como resultado, né, da pessoa se modificar, se conhecer melhor e tomar atitudes diferentes diante da vida, ter uma visão de mundo diferenciada. É isso? Eu vou retornar ao assunto. Porque o que é o autoconhecimento? Muitas pessoas ignoram as coisas mais importantes a respeito da sua própria natureza. Como o Quantec as cutuca com as suas próprias frequências, elas acabam se lembrando de coisas suas que normalmente não teriam vindo à mente, né? Então elas começam a se ver melhor. E inclusive eu tive um problema de um cliente uma vez, que quando ele começou a notar alguns dos seus defeitos, ele pediu para tirar do Quantec, porque ele se julgava o dono da verdade, e esse Quantec fez com que ele enxergasse algumas coisas que ele nunca antes tinha enxergado. E ele não queria ver isso, ele queria continuar se considerando uma pessoa perfeita. E pediu, inclusive, para que nós tirássemos ele do Quantec. Existe talvez um receio de algumas pessoas que não conheçam bem o tratamento Quantec, que ele possa emitir alguma frequência negativa, por exemplo. Isso existe ou isso é simplesmente um receio sem fundamento? Bom, todos nós sempre temos medo do desconhecido. Algumas pessoas têm muito medo, outras têm pouco medo e outras não têm medo. Então,
o Quantec representa algo desconhecido para a maioria das pessoas. Eu sempre procuro explicar o seu funcionamento, como é que ele anda, como ele funciona, como é que as pessoas reagem e assim por diante. Mas mesmo assim, algumas pessoas enxergam isso como uma coisa meio tenebrosa, um bicho de 7 cabeças, né? E na verdade não é um bicho de 7 cabeças. O Quantec já foi programado de tal maneira que praticamente não permite que haja alguma frequência que possa prejudicar a pessoa. Isso está fora de cogitação, né? As frequências já foram todas moduladas de uma maneira para evitar que isso de alguma forma pudesse acontecer. E mesmo que algum cientista maluco chegasse ao Quantec e tentasse fazer isso, o próprio Quantec se autocontrola e impede que isso venha a acontecer. Então, quanto a isso, a pessoa pode ficar tranquila. Não existem casos relatados de que tenha havido algo dessa natureza. Então, todo o objetivo e toda a proposta do tratamento Quantec é para harmonizar e reequilibrar a pessoa, no sentido de possibilitar uma melhor qualidade de vida para ela. Exatamente, né? Então, se todas as células do meu organismo estão vibrando de forma saudável, de forma de se sentir bem, de forma equilibrada, evidentemente que a pessoa tende a melhorar, né? E, inclusive, certos problemas que ela tem, ou muitos problemas que ela tem, começam gradativamente a se tornar menores, ela vai se conhecendo melhor, vai se observando melhor, e os aspectos negativos da sua vida tendem a diminuir. Professor Helg, nós vamos ficar por aqui. Para assistir a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Obrigada!